E se a tela da sua TV não fosse só para entretenimento? E se, às vezes, ela se tornasse uma janela para o inexplicável? Fantasmas, crimes que nunca foram solucionados, possíveis contatos de outro mundo. A televisão brasileira já registrou momentos que, até hoje, deixam a ciência com uma pulga atrás da orelha. Hoje, a gente vai olhar além do que foi transmitido. Vamos investigar os mistérios que continuam escondidos nas sombras da nossa história. 13. Para muita gente, é só um número de azar, uma superstição. Mas em São Paulo, o número 13 tem um som diferente. É o som de uma tragédia. Uma história de horror tão profunda que os seus ecos, dizem, assombram a cidade até hoje. Essa declaração, arrepiante, né? Ela nos leva direto para o nosso primeiro mistério. O mistério que nasceu das cinzas de um dos piores incêndios da história do Brasil. A tragédia do edifício Joelma. Porque é isso. Algumas histórias não acabam quando as câmeras desligam. Elas se transformam, sabe? Viram lendas que desafiam o tempo e a própria lógica. A história é simplesmente devastadora. Imagina a cena. 1º de fevereiro de 1974. Um curto-circuito no 12º andar dá início ao inferno. No auge do pânico, com o fogo consumindo tudo, 13 pessoas tomam uma decisão desesperada. Elas entram num elevador, buscando refúgio. Só que aquilo virou uma armadilha fatal. Os corpos foram encontrados tão carbonizados que o reconhecimento se tornou impossível. Eles se tornaram um mistério eterno dentro da própria tragédia. E é aqui que a notícia vira lenda. Como ninguém conseguiu identificar os corpos, essas 13 vítimas anônimas foram enterradas lado a lado. E assim nasceram as 13 almas do Joelma. O túmulo coletivo virou um ponto de peregrinação, e os relatos de vozes, vultos e fenômenos estranhos no prédio reconstruído se tornaram parte do folclore de São Paulo. Bom, saindo do eco dessa tragédia histórica, a gente vai agora para fenômenos que foram capturados, ao vivo. Acontecimentos que nos fazem questionar. Será que existe mesmo uma barreira entre o nosso mundo e o que vem depois? Olha só isso. Em 2001, o médium Chico Xavier, uma das figuras mais conhecidas do Brasil, estava internado com uma pneumonia bem grave. Durante uma reportagem de TV, a câmera captou algo totalmente inesperado. Um feixe de luz que parecia não ter fonte entrando pela janela do quarto dele. Para quem é cético, foi só um reflexo na lente, um defeito técnico. Mas para milhões de seguidores do espiritismo, aquilo era um sinal claro, uma prova de amparo espiritual. E o mistério só aumenta, porque logo depois da aparição dessa luz, o estado de saúde do Chico teve uma melhora súbita e impressionante. Ele viveu por mais um ano e o mais curioso, ele faleceu exatamente no dia em que o Brasil se tornou pentacampeão do mundo. Ele mesmo tinha dito em vida que esperaria um dia de grande alegria para o povo brasileiro para poder partir em paz. Coincidência? Difícil dizer. A tecnologia também entrou nessa busca por respostas do além. Uma reportagem famosa do SBT explorou um campo chamado transcomunicação instrumental. A ideia é basicamente usar aparelhos eletrônicos, como gravadores, para tentar captar vozes de espíritos. E a reportagem foi a fundo. Ela mostrou gravações onde vozes misteriosas pareciam responder a perguntas feitas pelos pesquisadores. Mas o detalhe mais bizarro, que desafia qualquer explicação lógica, era o seguinte: as mensagens, muitas vezes pedindo ajuda ou trazendo consolo, só faziam sentido quando a fita era tocada ao contrário. Um enigma tecnológico e espiritual que continua aí, sem resposta. Mas os mistérios não se limitam ao que está além da vida, né? Às vezes eles vêm de muito, muito mais longe. Então agora o nosso foco de investigação muda. A gente vai olhar para cima, para os céus do Brasil, onde luzes e objetos estranhos foram registrados não só por civis, mas também pelas nossas forças armadas. Em 1977, no Pará, a população de uma cidade chamada Colares estava em pânico. Luzes misteriosas que eles apelidaram de chupa-chupa perseguiam e supostamente atacavam as pessoas. A coisa ficou tão séria que a Força Aérea Brasileira criou a Operação Prato para investigar. Mas o relatório final foi decepcionante. Fenômeno luminoso de natureza desconhecida. A história deu uma virada sombria quando, anos depois, o comandante da operação, o coronel Iranger Holanda, deu uma entrevista bombástica revelando ter visto muito mais do que foi divulgado. Poucos meses depois, ele foi encontrado morto. E o mistério só ficou maior.
E aí a gente chega no caso ufológico mais famoso do Brasil, Varginha, 1996. A cidade mineira simplesmente parou. De um lado, a gente tem dezenas de testemunhas que juram de pé junto ter visto uma criatura estranha, com pele marrom e olhos vermelhos, sendo capturada por militares. Do outro, a gente tem a versão oficial, que diz que toda aquela movimentação de militares e bombeiros não passou de uma série de coincidências e mal-entendidos. Duas narrativas completamente opostas, um mistério que divide o país até hoje. E, claro, nem todo suposto contato alienígena vira uma lenda sombria ou uma conspiração militar. O caso do ET Bilu, que ficou famoso num programa de TV, mostra o outro lado da moeda, como o fascínio pelo desconhecido pode virar entretenimento, espetáculo e até meme, com aquela famosa frase, busquem conhecimento. Agora, a nossa investigação volta para a Terra. E o tom precisa mudar. Porque às vezes os mistérios mais aterrorizantes não vêm de outros planetas ou do além, mas de dentro de nós mesmos. Essa pergunta é o que nos leva ao nosso último caso, a trágica morte de Evandro Caetano, um caso que começou como um crime brutal e se transformou, diante das câmeras, em um dos maiores e mais vergonhosos erros judiciários do Brasil. Em 1992, o Brasil ficou chocado com o desaparecimento e o assassinato do menino Evandro, em Guaratuba. A resposta da polícia apareceu rápida. 7 pessoas foram presas, acusadas de um ritual de magia negra. E elas confessaram o crime. Só que havia um problema terrível. Anos depois, ficou provado que aquelas confissões foram obtidas sob intensa tortura. E essa é a conclusão assustadora dessa história. Depois de passarem anos na prisão, de terem suas vidas completamente destruídas, a inocência dos acusados foi finalmente reconhecida. Mas a pergunta mais importante, a pergunta que realmente importa, continua no ar. Quem matou Evandro? O verdadeiro culpado nunca foi encontrado. Quando a gente olha para todos esses casos, fantasmas, OVNIs, erros da justiça, parece que tem um fio que conecta todos eles. A verdade é que, por algum motivo, permanece fora do nosso alcance. Cada uma dessas histórias que a gente investigou hoje deixa um rastro de dúvidas. Relatórios oficiais e explicações científicas tentaram colocar um ponto final nesses capítulos. Mas, para muita gente, as perguntas fundamentais continuam abertas, ecoando com o tempo. A TV nos deu uma espiada no extraordinário, no trágico, no inexplicável. Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja no que foi mostrado na tela. Talvez ele esteja no que foi omitido, no que foi silenciado, no que foi escondido de propósito. A verdade, muitas vezes, está nas entrelinhas. E para nós, curiosos que buscamos olhar além do óbvio, a busca por respostas está apenas começando.